Vamos avançar mais um pouquinho aqui. Então, estamos lá em Gênesis, capítulo 38, não é isso? Isso. Nós concluímos o 38 a semana passada, destacando a atitude de Judá, quando tomou conhecimento de que a sua nora estava grávida, e ele então se dirigiu até ela, né, cheio de razão, né, quando tomou conhecimento disso, porque afinal a nora dele era viúva. Então como podia ela estar grávida, se ele não havia dado ainda o filho dele para cumprir a lei do levirato? Só que quando ele chegou lá, ele tomou conhecimento de que aquele filho na verdade era dele, né, e então ele, ao mesmo tempo que ele teve aquela atitude tão forte de querer fazer a justiça, porque ele, quando tomou conhecimento de que ela estava grávida, ele foi lá para, de fato, aplicar a lei. A lei dizia que ela devia ser apedrejada, né? Só que quando ele chegou lá e toma conhecimento que o filho era dele mesmo, e por culpa dele que ela acabou usando dessa estratégia para ter o filho, então ele próprio reconheceu isso. No versículo 26 diz assim: reconheceu Judá, ele viu que o cajado que ela tinha, o cordão e o selo, na verdade era dele. Então ele diz: mais justa é ela do que eu, porquanto não dei a selar meu filho, e nunca mais a possuiu. Ou seja, ele reconheceu que ela estava grávida dele mesmo, né? Foi uma atitude relativamente, era nobre naqueles dias, porque a mulher não tinha tanto valor, e ele, mesmo sendo alguém que era de posses, alguém que tinha alguns bens, alguém que podia exercer autoridade, se rendeu à justiça dela e disse: mais justa é ela do que eu. Ele reconheceu que eu em si, e assim ela deu à luz a gêmeos, né, que um se chamou Zera e outro se chamou Pérez, né? E na verdade, do filho dela, Pérez, vem aqui a linhagem de Davi, e posteriormente veio o Messias. Vamos ver isso lá em Mateus, né? Mateus capítulo 1, versos 2 e 3, nós vemos a menção da Tamar, que era uma cananita, não era da linhagem dos judeus, né? E ela entrando aqui na linhagem messiânica, inclusive. Então, Mateus 1, versículos 2 e 3. Pode ler alguém, por favor. Ou seja, e assim vem a linhagem que vai chegar até Davi. Por quê? Por conta dessa situação ter gerada por causa da falha, do erro de Judá em não ceder o filho. Mas por fim, nasceu filho da parte dele, se tornou na linhagem de Jesus. Muito bem. E aí nós fechamos aqui esse ponto que falamos que seria como um interlúdio ali na história de José. Novamente, volta o foco aqui para a vida de José. Novamente, ele se torna novamente o centro da história. Muito bem. A última vez que ele estava na história, vimos que ele foi vendido pelos irmãos, por motivo de inveja e tudo mais. Venderam ele para a caravana de ismaelitas, que também é chamado os medianitas ocasionalmente, porque esses dois grupos andavam muito juntos. Eles eram descendentes de Abraão, e os ismaelitas já venderam ele para Potifar. Venderam ele para Potifar já no Egito. E aqui vem um pouco dessa história. Vamos ler aqui então no capítulo 39, a partir do verso 1 até o versículo de número 4. Pode ler alguém. José foi levado
Muito bem. Então vemos, José foi levado para o Egito como escravo, e lá esse comandante do exército, né, esse comandante da guarda, chamado Potifar, se interessa por ele, compra-o dos ismaelitas, né, que eram, na verdade, eles estavam como donos dele, e ele leva para sua casa. E aí nós vemos aqui no versículo 2 uma frase que aparece diversas vezes em todo o relato. O Senhor era com José. Nós vemos isso aqui no versículo 2, nós vemos essa mesma frase aqui no versículo 3, quando Potifar viu que o Senhor era com José. Nós vemos essa mesma frase no versículo 21 desse capítulo. Pode ler alguém o 21? Pode ler também o 23. Então essa é uma tônica na vida de José, nesse período todo. O Senhor era com José. José desfrutava da presença de Deus, José desfrutava da comunhão com o Senhor, e isso era alguma coisa notória. Isso era alguma coisa que era vista por quem estava de fora. Nós percebemos aqui, por exemplo, no versículo 3, diz assim: vendo Potifar que o Senhor era com ele. De alguma forma, de algum modo, identificava que o Senhor, a presença de Deus estava na vida de José. E isso é uma coisa que deve chamar a nossa atenção, né? Potifar era um egípcio. Está certo que todos os povos, independente de serem egípcios ou não, eles vinham todos da descendência, vinham desde Noé. Eles tinham conhecimento do Senhor. Mas o povo que o Senhor ia se revelando mais, vinha agora da descendência de Abraão. Mas o nome, o Senhor, né, Jeová ou Yahvé, era conhecido dessas nações. E aqui nós vemos que Potifar vê que o Senhor, que Yahvé, era com ele. Talvez pelo modo dele se comportar, talvez pelas maneiras dele, talvez enfim, ele percebeu que a vida de José tinha a aprovação de Deus. Isso é alguma coisa que a gente deve pensar para nós, né? Será que as pessoas que convivem com a gente veem algo diferente em nós? Será que onde você trabalha, as pessoas percebem, notam que você tem algo diferente? E isso é importante. É uma das coisas que deve acontecer na nossa vida, é esse testemunho. Seja pelas palavras, as opiniões. Muitas vezes em trabalho se junta o pessoal para trocar ideias, conversas, opiniões sobre esse assunto, sobre aquele assunto. Qual que é a sua opinião? Como é que você se conduz? Será que quando as pessoas falam alguma coisa que realmente não tem nada a ver com Deus, você fala: olha, eu já penso diferente, eu já creio em Deus? Será que você se apresenta, você se manifesta? Ou você fica ali na sua, escondidinho, sem se manifestar? O certo é que, de alguma forma, Potifar viu que aquele moço, ele era um só, ele não tinha uma igreja, ele era um só, mas Potifar viu que Deus era com esse moço. Talvez o comportamento, a retidão, né, na vida de José, fez com que ele fosse visto diferente. O Egito era muito místico. O Egito era muito místico, muitos ídolos, muito ligado às feitiçarias, às magias, à consulta aos mortos. No Egito tinha muito disso.
De repente, o fato de José não se envolver com nada disso, de repente isso fez ele perceber, esse moço é diferente. Então, é algo que nós precisamos analisar para a nossa vida, né? Que diferença nós fazemos no nosso ambiente? Deus colocou você num ambiente. Quem é você ali? Bom, Potifar aqui viu que o Senhor era com José e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. José fazia tudo muito certo, tudo muito correto. E isso também foi observado por Potifar, né? Eu me lembro que quando estava no seminário, um colega meu, Tadeu, nunca mais soube dele, hein? O Tadeu, ele era contador, ele foi procurar, ele estava procurando emprego, e numa das entrevistas que ele foi fazer numa empresa, era uma empresa que, lógico, precisava de um contador. O contador muitas vezes tem que tomar umas medidas meio estranhas para favorecer o patrão. E, enfim, né, a pessoa que entrevistava ele perguntou, qual é a sua religião? Ele falou, eu sou evangélico, sou protestante. Ele era seminarista naquela época. Daí a pessoa ficou meio assim, falou, tá bom. O fato é que ele não foi aprovado naquela empresa. Porque certamente as atitudes que talvez fossem esperar de um contador, o Tadeu talvez não fosse ser uma pessoa tranquila para eles lidarem com essas situações. Então nós podemos fazer diferença, às vezes, nesse contexto, né? Tem coisas que você pode, se é para fazer qualquer coisa errada, fala com fulano que ele ali é tranquilo. Não fala com ele porque ele já não dá. E José se expressou, se fez conhecido de que ele tinha o Senhor com ele lá. Diz ainda aqui também, né? Logrou José, diz o versículo, logrou José mercê perante ele, né? A quem servia. Ele se agradou de José, né? José encontrou afeição, encontrou graça ali, logrou mercê, significa que encontrou favor da parte dele. A pessoa de José era uma pessoa agradável, ele conseguiu aqui esse favor da parte do seu Senhor, e ele o pôs por mordomo de toda a sua casa. Pôs por mordomo por toda a sua casa. Deus então abençoava a casa de Potifar por amor a José. Vemos aqui, pode ler ainda o versículo 5. E desde que veja só, né? Enquanto José estava ali trabalhando, né? Desde que ele se tornou mordomo da casa, a casa de Potifar foi abençoada por Deus por amor a José. Nós já falamos sobre essa situação aqui. Vocês lembram que quando Jacó passou lá pela casa de Labão, né? Ele estava na casa de Labão, e ele trabalhou 20 anos lá. Quando ele ia sair, queria vir embora, aliás, antes dos 20 anos ele já queria vir embora, né? Mas Labão falou, mas olha, eu tenho percebido que o Senhor tem me abençoado por amor de você. Então, aqueles que estão em volta dos fiéis são abençoados também. Esse é um princípio que você encontra na Bíblia. Enquanto Jacó estava trabalhando para Labão, as suas coisas caminhavam bem, prosperavam. E nós vemos que nessa situação aqui também, José da mesma forma gerava a bênção de Deus ali na casa de Potifar. Nem sempre nós nos damos conta disso. Às vezes na casa tem um crente, mas por amor àquele crente, aquela casa é abençoada. Muitas vezes nem se dão conta de que as coisas caminham como caminham por conta daquele cristão que está ali, daquele fiel que está ali. Nem sempre nós percebemos isso.
Mas Deus, esse é um princípio que mais que uma vez se revela nas Escrituras, de que Deus abençoa aqueles que estão em volta desses que creem. Vamos ver aqui um outro texto, lá em Provérbios capítulo 11, para nós fortalecermos essa ideia. Provérbios capítulo 11, Provérbios 11, 10 e 11. Quem chegou lá pode ler. No bem-estar dos justos exulta a cidade, e, perecendo os perversos, a júbilo. Pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derribada. Vejam que a presença do justo, a presença do crente, a presença do fiel no ambiente, ele faz com que aquele ambiente Deus abençoe de fato. E esse é um princípio que nós encontramos e podemos ver dentro da própria família muitas vezes. Nem sempre as pessoas percebem as bênçãos que os retos suscitam, nem sempre são notadas. Mas às vezes, até quando aquela pessoa sai daquele ambiente, é que alguém percebe a falta que pode vir a fazer. Mas esse é um princípio que você encontra dentro da palavra de Deus. Vemos aqui também um fato interessante, né? Potifar colocou José como um administrador, como um mordomo, né? Lê também agora o verso 6, alguém lê? Muito bem. Vamos aqui falar um pouquinho sobre esse aspecto aqui de José interessante e abre aqui para a gente tratar outros assuntos que também têm a ver com isso. Nós vemos aqui que aqui José se tornou um mordomo na casa de José. Aliás, era só para ver se você estava... Não é nada disso, eu errei mesmo. Mas nós vemos que José então ele se tornou mordomo na casa de Potifar. Mordomo é uma palavra que vem do latim, que é mor domus. É uma junção de duas palavras. Mor é maior, domus casa, mordomo, o maior da casa. Essa era a relação de José com tudo que Potifar possuía. Ele era o mordomo, ele era o maior naquela casa. Ele sabia de tudo. O mordomo era... Hoje em dia nem se usa mais. Deve ter gente por aí que tem mordomo, né? Deve ter. O mordomo é aquele que sabe de tudo na casa. Ele sabe se tem lâmpada para repor, ele sabe se está acabando a farinha, ele sabe se precisa cuidar de alguma coisa, ele conhece tudo. Tudo. Ele controla tudo, ele sabe de tudo. E aqui a gente vê essa relação de José com Potifar dentro dessa condição, né? É interessante que isso não significava que José fosse o dono de tudo. Mas ele era o administrador de tudo, ele era o mordomo. E essa situação de José, referente a Potifar, é uma relação nossa com Deus. Representa ou ilustra bem a nossa relação com Deus. Potifar era o dono de tudo. José era o mordomo. Deus é o dono de tudo. Nós somos os mordomos. Somos os que administram tudo que Deus nos confiou. Somos os que têm a responsabilidade sobre todas as coisas que Deus colocou sob a nossa responsabilidade.
E essa é uma relação interessante que nós nem sempre nos damos conta. À luz das Escrituras, nós somos esses mordomos que temos o dever de administrar não conforme nós achamos melhor, mas como Deus, que é o dono, espera que nós administremos. Essa é uma relação que o crente, e somente o crente, tem condição de avaliar dessa maneira. Somente o crente consegue avaliar, se ver diante de Deus como um mordomo. Aquele que não crê diz: não, eu é que sou o dono, eu é que comprei, eu é que consegui, eu é que conquistei, eu é que batalhei, eu é que trabalhei, isso é meu. Essa é a relação do homem que não conhece verdadeiramente a Deus. Mas aquele que conhece a Deus deve ter consciência de que ele é um simples, e é importante, mas é um simples mordomo nessa história. Vamos ver alguns textos para a gente entender essa relação. Alguém pode abrir aí Deuteronômio 10, 14. Deuteronômio, está um pouco mais para frente aí, 10, 14. Pode ler. Muito bem. O que a Bíblia afirma, como Deus se declara aqui nas Escrituras, é que Ele é o dono de tudo. Os céus e os céus dos céus são do Senhor. O universo que ninguém consegue nem dimensionar até onde vai, o que existe, pertence ao Senhor. São do Senhor teu Deus a terra e tudo que nela há. Tudo que existe pertence a Deus. Ah, pastor, peraí. Na minha casa a escritura está no meu nome. O meu carro está no meu nome. Então, mas o senso de posse é algo muito forte no ser humano. No ser humano, independente de crença, de tudo mais, é um senso muito forte. Entendermos que Deus é o dono de tudo não é algo simples. Mas a Bíblia, em diversos momentos, a Bíblia afirma essa realidade para nós compreendermos. Vejam Salmo 24, versículo 1. Mais um texto. Pode ler, quem chegou lá que é para a gente ser dinâmico aqui. Veja só, o mundo e os que nele habitam, tudo pertence a Deus. A terra e tudo que nela se contém. Não existe um átomo que eu possa dizer que pertence a mim. Tudo pertence ao Senhor. Vamos mais a fundo nessa ideia. Pois não. Esse mundo aqui não é igual ao mundo de João 3,16. Não entendi. Esse mundo aqui não é igual ao mundo de João 3,16? Sim. Não, a ideia de mundo na Bíblia ela é muito ampla. É muito ampla. Mas Deus amou o mundo e podemos incluir inclusive esse mundo, porque é a criação de Deus. Deus o criou. E esse mundo não vai desaparecer, né? Exatamente, ali é um contexto de mundo que diz respeito àqueles que viriam a crer, para que todo que nele crê não pereça, etc. Mas independente desse texto ali, que... Mas ele deu de todas as pessoas, ele deu capacidade
Sim, lógico. Lógico. A ideia que a Bíblia passa, que a Bíblia passa para nós é essa, de que o Senhor é o dono de tudo. Nós somos mordomos. Esse é o ponto que estamos colocando aqui. Mas o mundo, Deus amou o mundo ali, quando João 3,16, é o mundo, as pessoas, amou o mundo no sentido japonês, português, branco, negro, indiano, não interessa, amor todo, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas é nesse sentido ali. Mas quando você vê a palavra mundo na Bíblia, existem significados amplos aí, tá? Mas, por exemplo, Ezequiel 18:4. Para a gente ir mais longe na ideia do que pertence a Deus. O que a gente quer destacar é o seguinte: a sua alma pertence a Deus. Não é só o que você vê. O que você não vê pertence a Deus. Olha as palavras de Paulo lá em 1 Coríntios 6,19. 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabes que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tens da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Você não é dono nem de você. Biblicamente, Deus é o Senhor de tudo. Isso do crente como do que... mas eu não creio em Deus. Não muda a realidade. Não muda a realidade. Está mais complicado ainda a sua situação, né? Então, tudo pertence a Deus. Mas é só dos crentes que pertence? Não. De todo mundo. Não existe nada que não pertença a Ele. Tudo pertence a Ele e nós não nos pertencemos a nós mesmos. Nós pertencemos ao Senhor. Então essa ideia de mordomo, que nós somos mordomos diante de Deus, é uma ideia que vai longe. A relação de José com Potifar era assim. Ele gozava de um privilégio dentro daquela casa? Gozava. Alguém precisava de alguma coisa? Olha, vai falar com José. É ele que sabe. Olha, eu vou ter que fazer não sei o que é bom. Fala com José que você vai fazer. Ele tinha um privilégio? Tinha. Mas ele era um mordomo. Você tem privilégios com tudo que você tem? Tem. Você tem privilégios. Você usa as coisas que lhe foram confiadas como você acha que deve usar. Agora é importante que você use conforme Deus espera que você use. Mas você é um mordomo, você é o responsável, você tem essa autonomia. Alguém não pode ir lá e pegar e vender a sua casa que está no seu nome. É você que vai vender, é um privilégio. Mas é importante que você saiba que Deus é o dono de tudo. À luz desse texto, então, o que é realmente nosso? Nada. Nós não temos nada. Davi, o rei Davi, compreendeu essa verdade, de que nós não temos nada. Quando você lê, por exemplo, lá em 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, acho que nós lemos aí um dia desses aí, eu acho que 1 Crônicas 29, versículo 14. Era um contexto em que o povo estava levando muitas ofertas, e ricas ofertas, para a construção do templo. E eles estavam recebendo tudo isso. E Davi então está aqui numa oração,
a Deus, declarando essa situação que estava acontecendo. Veja o que ele diz aqui ao Senhor no versículo 14, 1 Crônicas 29. Porque quem sou eu e quem é o teu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos damos. Ou seja, nós não temos nada para dar para Deus. Não tem nada. É que nem você chamar o seu filho, é que nem o presente que o teu filho te dá de Natal. Não é? Foi comprado com o seu dinheiro. Mas você fica feliz, não é verdade? É isso, nós não temos nada para dar para o Senhor. O que eu vou dar? Não temos nada. E Davi reconhece isso, olha, por quê? Porque tudo vem das tuas mãos, né? Tudo vem das tuas mãos, tudo já veio dele, né? Tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. É como se eu pego da mão do Senhor para pôr na mão dele. Mas nós somos tão miseráveis que a gente pega das mãos do Senhor e fala, agora eu não dou, não, agora o Senhor. Então, é como um filho que você comprou um sorvete para ele, comprou um sorvete para ele, depois você fala, me dá uma chupadinha? Não, mas filho, eu posso te dar 30 sorvetes se você quiser, filho. Não, esse daqui é meu. Aí você fala, ele não entende nada. Aí Deus olha para você e fala, você também não entende coisa nenhuma. Você também não entendeu ainda. Então, nós vemos aqui que José, ele vivia essa condição de mordomo, né? E o Senhor é que confiou os bens para que nós administremos. Tudo que existe, todas as coisas pertencem de fato a Deus. Mas existe ainda uma outra situação, um outro fato ainda. É que a mordomia, a nossa mordomia, não se restringe só aos bens. A gente quando fala em mordomia, então é os bens. Não se restringe só aos bens. Deus te deu um tempo. Como você administra o seu tempo para Deus? Você arruma tempo para tudo. Mas o tempo para Deus é sempre, não dá tempo, eu não consigo. Mas o tempo foi Deus quem te deu. Você é um mordomo do tempo. Você é um mordomo do tempo, dos seus dias, das suas horas. Você é um mordomo. É Deus que te deu esse tempo para você. Se você acordou hoje de manhã, até aqui, Ebenezer, né? Até aqui o Senhor nos ajudou. É o Senhor que te deu. E como que eu administro esse tempo que Deus me deu? Eu preciso considerar essas coisas. Não tenho tempo para vir à igreja, não tenho tempo para isso, tenho tempo para mim descansar, para mim brincar, para me distrair, para mim. Você é um mordomo. E é importante que você seja um bom mordomo. Você, mordomo, também não é só do seu tempo, do seu vigor, da sua saúde, das suas forças. Onde você gasta as suas forças? Onde nós gastamos nossas forças? Nós às vezes temos uma força tremenda. Jogar futebol, a turma gosta no futebol. Academia, rala na academia, sua na academia, gasta a camisa. Se fosse medir a energia que saiu ali, uma tremenda energia. Mas às vezes para o Senhor, estou cansado. Que tipo de mordomo você tem sido do vigor que Deus deu para você? Mordomo da sua inteligência. Deus te deu uma inteligência. Tem gente que tem, alguns são melhores dotados, outros menos dotados, mas você tem uma inteligência. Minha inteligência para que é? Para mim?
para o meu benefício, para mim tirar proveito disso. Quantas coisas eu podia estar fazendo na obra de Deus com a minha inteligência, mas eu só estou investindo em minha inteligência para mim ou para alguma coisa do meu interesse. Passa pelo meu crivo. Que tipo de mordomo eu tenho sido com o meu tempo, com o meu vigor, com a minha inteligência, com os meus talentos? Deus te deu talentos. Tem talentos que você tem que outros não têm, não sabem fazer o que você faz. Outros não sabem fazer tão bem aquilo que você faz. Você podia estar investindo para o Senhor. Falar: Senhor, está aqui. Nós conhecemos as parábolas das minas, dos talentos, sabemos tudo isso. Mas que tipo de mordomo eu tenho sido com essas coisas? Salomão, durante quase que a maior parte da sua vida, investiu todos os talentos, sua inteligência, tudo para ele. Para ele. Isso no período, naquele tempo que ele viveu assim, deve ter sido muito gostoso, muito agradável para ele. Só que chegou um dia, quando ele já não tinha mais vigor, quando tudo já estava complicado, ele se meteu em tanta coisa que não devia, e ele foi correr para ver o benefício real, não vazio, não a vaidade disso. A vaidade são os momentos. Ele foi ver o que de fato vale a pena. Ele viu: olha, eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento. E nós estamos sendo mordomos que corremos o risco de chegar no final da nossa vida e pensar: puxa, quantas coisas eu podia ter feito para o Senhor, quanto eu podia ter me dedicado, quanto tempo na minha saúde eu podia ter me dedicado e não me dediquei, podia ter feito e não fiz, podia ter ido e não fui, e o tempo passou e acabou. Mordomia. Isso é mordomia. Deus que te deu tudo isso que você tem. Se nós pegássemos tudo isso que Deus nos dá e fôssemos mordomos como o Senhor quer, como seria uma bênção. Quantas pessoas poderíamos ajudar na nossa mordomia, repartindo o conforto que a gente tem, repartindo os momentos que a gente tem. Nós somos mordomos. Nada disso que eu tenho à minha disposição é exclusivamente meu. E reconhecer essa questão da mordomia, né, não é fácil. Praticar a mordomia também não é fácil. Porque exige eu abrir mão de mim mesmo, exige eu renunciar a mim mesmo, e isso não é coisa simples. Isso é algo que requer muita entrega. Mas isso para falar aqui dessa relação de mordomia. José era um mordomo de Potifar. Aqui ele vai entrar numa situação e a gente vai ver que ele, dentro dessa mordomia, ele sabia que ele tinha limites. Ele sabia disso. Quando nós lemos aqui no versículo 6, esse final, José era formoso de porte e de aparência, isso é um preparo para aquilo que vai vir a acontecer dentro da vida de José, que também é marcante, que nós conhecemos muito bem. Então vamos ler agora um pouco mais aqui sobre a vida dele. José, que era um mordomo, que era abençoado, José que gozava dessa credibilidade lá com o seu Senhor. Vamos lá, versículo 7 até o versículo de número 9. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e deita de dormir. Ele, porém, recusou em ser mulher do seu senhor. Tendo como mordomo meu senhor e não sabe o que há em casa, tudo que tem passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, nenhuma coisa me perdoa, senão a ti, porque és tua mulher. Como pois cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Veja bem, né?
Então José, diz aqui, já era um moço formoso, de porte e de aparência, diz lá o texto. Alguns anos já havia se passado, nós não sabemos quantos anos. Mas quando você lê a história de José, quando ele foi vendido, quando Rúben volta e vai lá na cisterna para ver ele fala, onde está o menino? José era um adolescente, talvez uns 17 anos, quando ele foi vendido. Alguns anos, não sabemos quantos, já havia se passado. José já não era mais menino, rapaz, ele já era um homem. Ele já tinha aqui uma aparência, um perfil de homem. José era formoso de porte e de aparência, moço bonito. E a esposa de Potifar, diz aqui o texto, colocou os olhos, pôs os olhos em José, né? E aí começou a chamá-lo para que se deitasse com ela, né? Esse é um adultério, uma relação adúltera aí. E vemos aqui que isso certamente isso acontecia sucessivamente, mais que uma vez. Ele, porém, se recusou à mulher do seu senhor. E ele diz, olha, o senhor me tem por mordomo, ele me confiou tudo nessa casa, menos a ti. Ele era um mordomo. Era o maior da casa, era o administrador de tudo, mas ele sabia que tinha limites naquilo que ele podia viver naquela casa. José começa a passar por lutas também nessa condição. Ele já enfrentou a dificuldade quando ele foi vendido, ele chega como escravo no Egito, continua ainda como escravo, mas numa condição privilegiada, e se aproxima aqui mais uma tempestade na vida dele, mais uma condição de luta. E a gente começa a pensar, ora, se o Senhor era com José, ou melhor, a gente começa a se perguntar, onde está o Senhor era com José diante dessas lutas que ele vai enfrentando? Nós vivemos dias em que muitos segmentos evangélicos, ou se dizem evangélicos, pregam que o fato de o Senhor estar com alguém, ou você estar com Deus, tudo vai dar certo. Mas a Bíblia diz que o Senhor era com José, e vem dificuldades, e vem lutas, e vem tempestades, e vem situações, mas o Senhor era com José. Isso nos ensina que o fato do Senhor estar conosco, de nós estarmos caminhando em comunhão com Deus, isso não vai evitar que os problemas venham a nos acometer. Nós não estamos livres de problemas porque estamos em plena comunhão com Deus. Pode ser o crente mais fiel, mais dedicado, mais consagrado, e isso não significa que ele não vai enfrentar problemas. E a vida de José é um exemplo para nós dessa realidade. Muitos não se conformam e se revoltam diante das dificuldades que sofrem enquanto eles caminham em fidelidade com Deus. Ficam revoltados. Como que pode isso acontecer? Como que o Senhor permitiu que tal coisa viesse a acontecer na minha vida? Nós, por vezes, entramos por esse caminho. E José aqui estava sujeito a isso. Olha, todo mundo vê que o Senhor é com José, mas olha a situação dele. Mais um problema aqui aparecendo diante dele. Muitas vezes as pessoas depois que alguns passam por problemas porque eles próprios administraram mal. Eles próprios causaram os problemas. Mas nós estamos aqui que José, os problemas estão vindo até ele, embora o Senhor seja com ele. E essa mulher começa então a dar em cima de José. Provavelmente mais que uma vez, aquilo virou uma repetição. Imagina José na casa de Potifar, um homem que era um comandante da guarda, que muitas vezes ficava fora de casa, às vezes dias, quem sabe, e aquela mulher ali vendo oportunidades para se aproximar de José. Muito bem, ela colocou os olhos nele. Considere-se aqui então alguns pontos. Primeiro, José era um jovem. Jovem, a gente fala, jovem não pensa muito, né? Jovem é jovem.
A proposta dela, certamente, para um jovem, normalmente falando, poderia ser interessante, né? Poderia ser atraente. Mas ele era um jovem. Segundo, sexo, uma das maiores fraquezas do homem é o sexo. É uma das maiores fraquezas. Não vou dizer a maior, porque de repente... Mas essa é uma área das mais difíceis para o homem. E José está ali sozinho, longe de casa. Não tem ninguém, ele não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém para incomodar. Ele estava assim, o que eu tenho ele podia pensar, o que eu tenho a perder? O que eu tenho a perder? É, né? Não mudou? Ah, é o dinheiro? Ai. Pois é, mas José então longe de casa, o marido se ausentando por dias, né? E a esposa exercia também, de certa forma, a esposa de Potifar exercia uma autoridade sobre ele. Afinal, era a mulher do dono. Ele tinha muitos argumentos para se deixar conduzir por isso, para se deixar levar por essas tentativas da parte dela. E que certamente deve ter sido muitas situações geradas nessa tentativa dela de conquistar a José. No entanto, José recusou. Alguém ia falar? Oi. Não entendi. Você está querendo arrumar uma briga aí, eu não quero nem. Alguns estudiosos nesse ponto dizem que a mulher egípcia, a cultura egípcia, a mulher ocupava uma posição diferente da mulher, por exemplo, da linhagem de Abraão e tudo mais, onde havia uma submissão maior. Dentro da própria lei judaica, a mulher ocupava uma posição diferente. No Egito, a mulher era deusa, tem as deusas egípcias, né? Então era uma situação diferente. Tem mulheres tem mulheres, né, egípcias, enfim. Bom, continuando aqui. José, então, primeiro, educadamente reagiu. Ele reagiu tentando evitar a situação no diálogo, né, explicando para ela, olha, né, teu marido, o meu senhor, me tem por mordomo, confiou tudo nas minhas mãos. Então ele vai argumentando educadamente. Ele argumentou a questão da gratidão, da confiança que que Potifar depositava nele. Ele também apelou para uma coisa das mais interessantes aqui que a gente precisava pensar, né? A visão que ele tinha da abrangência do pecado. Nós achamos que nós pecamos contra pessoas, né? Que eu faço mal contra alguém. A visão de José, a ideia é muito mais ampla. Veja aqui no versículo de número 9, né, ele vai mais longe. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ele tinha consciência de que não era contra Potifar, não era só um mal que ele ia fazer contra Potifar, atraindo a confiança de Potifar. Não era só isso. Muitas vezes nós olhamos o pecado nessa dimensão. O que eu vou fazer vai atingir tal pessoa. Mas eu já estou com raiva de tal pessoa, então não tem problema. Mas a visão dele não. O meu pecado é contra Deus. A minha maldade não é contra o ser humano, é contra Deus. Nós não temos consciência de que quando eu desprezo, eu piso no pé de alguém, às vezes gratuitamente, quando eu dou o troco para alguém, eu não percebo que a minha maldade não é contra
A, B ou C. Na visão de José, o seu pecado era contra Deus. Talvez para a mulher de Potifar a conversa era: o que Deus tem a ver com a nossa situação aqui, José? Para José, tudo tem a ver com Deus. E nós muitas vezes não temos essa visão. Nós ficamos com raiva de pessoas, nós viramos a cara para pessoas, nós não toleramos A ou B, etc. Nós não percebemos que a nossa maldade não é contra A ou B, etc. O seu pecado é com Deus. Essa é a visão de José, uma visão que nós precisamos ter. E nós não temos. Geralmente nós não temos essa visão, mas José tinha uma visão extraordinária da relação dele com Deus. Ele sabia que o pecado dele ia além da ofensa a Potifar, mas sim ia ofender a Deus. Dentro dessa situação, ainda nós vemos que ele, para evitar essa situação com ela, ele se fez de surdo. Ele se fez de surdo. Diz aqui o versículo 10. Olha, a situação não era fácil. Falando ela a José todos os dias. Imagina, todos os dias é uma palavra, é uma cena. A gente pode imaginar todo tipo de maneira que ela tentava, roupa, sei lá, tudo que ela fazia. Ô José. Ainda mais José, que se fazia de tolo, parece que ainda provoca ainda mais, né, a provocar. José, o que ele fez? Se fez de surdo. Falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, José, né, a gente tem que tirar o chapéu para o José. José não cedeu. Pode ser uma saída aí. A Rosalina está dizendo que ela devia ser muito feia. Não sei se é o caso. Fala, dona Marci. Quando a pessoa é inclinada, né, para a situação é complicado. E quando não tem Deus, e quando não tem, né, um mínimo de ética, o que pode ser aqui? De princípios, né? Aí a coisa aí não tem limite, né? E aqui nós vemos que ele se fez de surdo, até que por fim, né, aqui nos versículos 11 e 12, dá o desfecho aqui, pelo menos a parte aqui dessa situação, né? Diz assim o 11: sucedeu que certo dia veio ele para casa atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Ela deve ter preparado todo o ambiente para a situação. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Então, vemos que aqui chegou num desfecho essa situação que envolvia a mulher de Potifar. José, de fato, não aceitou as propostas dela, não aceitou não se rendeu, não se deixou seduzir por ela, e aqui ele não viu outra saída senão fugir, mas ela tinha segurado as vestes, e ele então deixou as vestes, mas fugiu daquela situação. Temos muito mais que falar aqui ainda caminhando, mas se eu começar a gente fica com um horário complicado. Semana que vem nós continuamos. Vocês podem ler o texto, tirar suas ideias, tragam também para a gente continuar, tá bom?